Amém. Que amor é esse? Você está sentindo a presença do Senhor aí? Que bom. Bom saber que Ele está no meio de nós. Bom saber que Ele está em nós. Em cada uma de nós. Que poderia ser maior na minha vida e na sua vida do que isso? Que pode ser maior na tua vida do que o amor de Deus para conosco? Nada pode ser maior, nada pode ser melhor. Eu vou tentar dar esse culto, amém? Por aquilo que Deus colocou no meu coração para entregar hoje. Eu creio que Deus tem coisa linda. Eu creio que Deus vai nos arrebatar essa noite. Nos arrebatar com o seu eterno amor. Amor que jamais mudará, que jamais falhará. Para com aqueles que o amam e o amam em espírito e em verdade. Aleluia, somos gratos. Eu sou eternamente grata por poder te pertencer, Deus da minha vida. A razão pelo qual eu levanto todos os dias não está em coisas, nem muito menos em pessoas. O que me dá motivo todos os dias para abrir o olho é o teu amor, é a tua presença. Por isso, eu quero levantar as minhas mãos e declarar a minha eterna gratidão. Eu sou grata. Obrigada, Senhor, pela salvação. Se o Senhor não nos desse mais nada, nós já teríamos motivos de sobra para encher o nosso coração de alegria e gratidão. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada pelo fôlego de vida, por ter me dado uma razão para viver. Obrigada, obrigada. Você pode declarar: obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada por nos amar. Santo Deus, eu quero declarar essa noite quanto o Senhor é bem-vindo no meio de nós. A nossa alma anseia por Ti, mais do que o ar que nós respiramos. Santo Deus, nós ansiamos pela Tua presença, nós ansiamos por mais de Ti, muito mais do que a água, muito mais do que o alimento para o nosso corpo. Por isso aqui nós estamos, porque reconhecemos que só em Ti, em mais ninguém, mas só em Ti, nós temos tudo o que precisamos para ser mais do que feliz. Só em Ti nós temos tudo o que precisamos para vencer todas as coisas. Para nos tornarmos fortes quando tudo quer nos fazer fraca. Por isso a nossa eterna gratidão. Pai, enche o nosso coração com as Tuas verdades nessa noite. Não permita que o nosso coração se apoie na mentira da nossa alma. Não permita que o nosso coração se apoie no nosso próprio entendimento. Porque enganoso, mais do que tudo, é o nosso coração. Então ajuda-nos, Espírito Santo, a apoiar o nosso coração naquilo que jamais vai falhar. Naquilo que é real, naquilo que não mente, naquilo que não mais passará. Ajuda-nos, Espírito Santo, a enchermos o nosso coração com a Tua palavra. Para que sejamos libertas de nós mesmos. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, essa noite. Para que vejam só o Senhor em nós. Para que vejam a Ti em nós.
nós e através de nós, porque é para isso que nós existimos. É para isso que nós vivemos. Por ti e para ti são todas as coisas, e eu me incluo nisso. Você se inclui nisso. Por Ele e para Ele é a nossa vida. Caso contrário, ela perderá todo o valor. Santo Deus. Então vem o Espírito Santo, como labaredas de fogo, e liberta-nos de nós mesmos esta noite. E arrebata-nos com o teu amor. E te damos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor é teu e só teu. Pertence a ti e somente a ti. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, que está aqui conosco. E Deus abençoe você também que está nos assistindo aí. Para a glória e a honra do Senhor. Bem, Deus colocou algo no meu coração que eu nunca preguei dessa forma. Porque a palavra de Deus se renova, amém? E eu queria te convidar a abrir a tua palavra lá em 2 Reis. Capítulo 4. Para quem gosta de anotar. Deus, gosto sempre de colocar nome nas mensagens que Deus me entrega. E a mensagem de hoje, o nome da mensagem desta noite é: vai tudo bem? Responde aí no teu secreto. Vai tudo bem? Vai tudo bem? 2 Reis, capítulo 4. Eu quero fazer a leitura com você do versículo 8 ao 28. É um pouquinho longo, querido, mas é necessário, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 8 ao versículo 28. Olha o que diz a palavra. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado como todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe dos exércitos? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e o seu marido já é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse o moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu.
E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, que para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. E então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia, e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Aleluia. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte que pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Deus nos abençoe essa noite, através da sua palavra, gerando grande libertação do nosso próprio entendimento essa noite, para que ele cresça e nós venhamos a diminuir em todos os dias da nossa vida e para a glória dele. Amém? Você está pronta para isso? Então tá bom, eu também. Bem, então vamos entender um pouquinho o contexto dessa história. Essa história, ela relata a história da sunamita e de Eliseu, o profeta Eliseu. E é tão interessante, porque eu já preguei sobre essa passagem faz muito tempo, há muitos anos atrás. Eu me lembro que Deus me levou a essa passagem. Depois de anos, o Senhor está me levando novamente. Eu estou entendendo um pouquinho. É interessante aqui, porque quando você olha essa história da sunamita e de Eliseu, a Bíblia, ela não relata o nome dessa mulher, por isso nós chamamos ela de sunamita. A Bíblia não relata o nome dessa mulher, mas a Bíblia, ela faz questão de relatar as obras da mão dessa mulher. O nome dessa mulher não é relatado na Bíblia, mas as obras que havia na mão daquela mulher, a Bíblia deixa claro, de não se esquecer, mas registrar para mim e para você. Então, quando eu olho para essa passagem, eu vejo que a Bíblia, ela fez questão, a palavra do Senhor, o Senhor fez questão de relatar as obras que havia na mão daquela mulher. Ou seja, a sunamita, ela foi uma mulher que não só chamou a atenção de Eliseu, mas ela também chamou a atenção do Senhor. E eu creio que o fato dessa mulher ter chamado a atenção de Deus antes de Eliseu, por isso eu creio que Eliseu ali, no contexto dessa história, ele foi apenas um instrumento na mão de Deus, para que aquela mulher pudesse ser assistida no mais profundo do seu secreto. Então eu entendo que Deus coloca Eliseu na vida daquela mulher para expressar, para revelar o seu grande amor para com a vida dela. Para que aquela mulher pudesse desfrutar do profundo do seu secreto. Para que aquela mulher pudesse desfrutar daquilo que ela não mais esperava. E por que isso? Porque está na essência do nosso Deus. Trazer à existência aquilo que ainda não tem na vida daqueles que o amam. E eu quero profetizar essa noite. Que esse culto seja a noite onde o Senhor venha te arrebatar
arrebatar o teu coração, arrebatar a tua fé, venha trazer renovo, venha trazer uma nova esperança, uma certeza que Ele é Deus, poderoso para trazer tudo aquilo que ainda não existe na tua vida. Ele é Deus para trazer vida e vida em abundância. E quando eu olho para essa história, eu entendo que muito antes daquela sunamita colocar os seus olhos para com Eliseu, os olhos do Senhor já estavam sobre ela há muito tempo. Vou melhorar isso. Os olhos do Senhor estavam sobre o coração daquela mulher. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está ouvindo essa palavra. Quero dizer para você que Deus está olhando para o nosso coração muito antes da nossa ação. Deus está olhando para o nosso coração muito antes da nossa ação. Assim como foi na vida dessa sunamita, que muito antes da ação dela para com Eliseu, o Senhor já olhava para dentro do seu coração, em nome de Jesus. E eu creio em espírito, que quando Deus sondou o coração daquela mulher, algo chamou a atenção de Deus. Algo mexeu com Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, até a gente chegar onde Deus quer, esta noite. Sobre o que chamou a atenção no coração de Deus, através do coração dessa mulher. Bem, eu entendo que uma das coisas que chamou a atenção no coração de Deus é que a sunamita, ela não era uma mulher presa nela mesma. Sabe, eu creio que aquela mulher, ela não era presa nos seus próprios interesses. Presa no seu próprio umbigo. Eu não sei se você sabe, mas se você não souber, você vai aprender a partir de hoje. Você sabe como é que nós podemos detectar uma pessoa que não é presa nos seus próprios interesses? Você sabe? Como é que a gente pode ver? De longe. Não precisa ser muito de perto, não. De longe. Que uma pessoa não é presa aos seus próprios interesses. Você sabe como? Pela sua disposição de servir. Pela sua disposição de servir ao reino e ao seu próximo. E quando eu olho para essa mulher sunamita em espírito, eu entendo que ela foi uma mulher que não era presa nos seus próprios interesses. Porque uma das características mais lindas que existia na vida dessa mulher era a sua disposição de servir. Não só a Deus, mas ao seu próximo. Não qualquer tipo de servir. Quando eu olho para o servir dessa sunamita, é um servir que estava acima dela. É um servir que estava acima dela ser servida. Ela tinha mais prazer em servir do que ser servida. Olha que coisa tremenda. E isso mexe comigo, por tudo que eu tenho visto. Esse servir mexe tanto comigo. Me faz estremecer por dentro. Porque eu entendo que a igreja da nossa geração, a igreja dos últimos dias, tem muito que aprender com o servir dessa sunamita. E é para agora. Tem coisas na nossa vida que nós não podemos mais deixar para depois. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos ser transformada agora. E quando eu olho para o servir dessa sunamita, eu vejo que a igreja tem muito que aprender com ela. Muito que aprender com ela. Porque quando eu olho para o cristianismo do nosso tempo, da nossa geração, é tão triste. Ainda é tão triste a realidade do cristianismo da nossa geração. Mas Deus vai mudar isso.
Deus tem mudado isso. Mas ainda é tão triste. Porque na sua maioria nós temos visto um cristianismo tão inchado. Pensa num cristianismo inchado. É o cristianismo da nossa geração. É muito inchado. Quantos cristãos ainda da nossa geração que insistem em ser preso apenas em si mesmo, nos seus próprios interesses. E só tem prazer em ser servido e em ser abençoado. Mas pouco tem prazer em servir e em abençoar. Infelizmente, esse é o cenário da igreja, na sua maioria da nossa geração. E a gente deveria ter vergonha disso. A gente deveria estar chorando na presença do Senhor. Para que esse cenário mude. Porque está escrito, que o meu povo, se o povo do Senhor clamar, chorar e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele sarará a nossa terra. Muito da enfermidade da terra não tem a ver com o mundo, nem muito com aqueles que estão desviados, com aqueles que não conhecem Deus, mas muito da enfermidade dessa terra, a qual nós vivemos, tem muito a ver com a negligência da igreja que está na terra. Por isso é necessário nos voltarmos para Deus, nos arrependermos e mudar os nossos maus caminhos, mudar as condutas, para que de fato as nossas condutas não mais venham nos revelar, mas revelem a Ele, só a Ele. Que triste é quando nós olhamos e ainda vemos que o cristianismo da nossa geração é tão inchado, tão inchado. A maioria dos cristãos só tem interesse em ser servido e em ser abençoado. E quando serve, aguenta aí. E quando serve, não tem sido um servir nem puro, muito menos genuíno aos olhos de Deus. Porque pode ser bom aos olhos de muitos, mas aos de Deus não é. Um servir, ainda na sua maioria, no meio do povo de Deus, tem sido um servir acompanhado de uma motivação errada. Acompanhado do seu próprio interesse. Naquilo que eu posso receber em troca. Um servir acompanhado com a motivação errada. Um servir, a gente tem visto um servir. No cristianismo da nossa geração, servir apenas para se vangloriar. Um servir apenas para se promover. Está de brincadeira, igreja. Um servir, não mais com o seu melhor, mas com aquilo que sobra. Sabe, resto? Pensa em resto aí. Meu Deus, são uma geração que tem chamado o Senhor pelo nome. Mas que tem servido ao Senhor com aquilo que sobra. E fica tranquilo que eu não estou falando de dinheiro não, tá? Eu estou falando da tua vida. Com o que sobra. Com o resto. E sabe o que Deus tem mostrado para mim? Isso desde o ano passado. Deus me fez lembrar hoje o meu secreto. É que esse tipo de servir tem gerado um basta no coração de Deus. Tem gerado um basta no coração de Deus. Mas ao mesmo tempo que
tem gerado um basta no coração de Deus. O Senhor disse assim: mas há uma geração, filha, uma pequena geração nos 4 cantos da terra, que não está abrindo mão de me dar um servir, cujo cheiro tem sido um cheiro suave às minhas narinas. Exatamente como esse servir da sunamita. Pensa num servir que eu creio que tinha cheiro bom. Tinha cheiro bom. Eu sempre gosto de comparar a adoração com o cheiro. Vocês já perceberam isso, né? Eu gosto disso. Eu gosto de imaginar isso. Eu gosto de imaginar, sabe, o Senhor no seu trono, mas se levantando por conta de um cheiro que sobe, um cheiro que entra, e que é agradável às narinas dele. Então eu creio que aquele tipo de servir que a sunamita estava dando ali, o tipo de obras da mão daquela mulher, era algo que soava como um cheiro bom às narinas de Deus. Por quê? Porque era um servir simplesmente pelo prazer de servir. Pastora, simples assim? Querida, o evangelho é simples, adorar a Deus também é simples demais. Por isso é necessário que nós venhamos voltar para a simplicidade. O servir daquela mulher era um servir simplesmente pelo prazer de servir. Simplesmente pelo prazer de abençoar, sem desejar ou pensar em receber nada em troca. Já experimentou isso? Em nome de Jesus, eu espero que sim. Servir sem pensar e nem desejar receber nada em troca, mas simplesmente pelo prazer de servir. Esse era o servir daquela sunamita. Uma mulher que eu creio que ela tinha muito mais prazer em servir do que ser servida. E sabe, se você não sabe, você precisa saber, isso tem tudo a ver com o padrão de Deus. Os princípios de Deus. O princípio não muda. E esse é o tempo da igreja voltar para os princípios. E um dos princípios de Deus nos diz assim, que é melhor dar do que, igreja? É melhor dar do que receber. Já experimentou essa verdade? E aquela sunamita, ela experimentava aquilo. Um servir que não foi um servir de qualquer maneira, nem por interesse, muito menos por aquilo que sobrava. Mas foi um servir com o seu melhor. A pergunta para você essa noite, você sabe o que é servir a Deus com o melhor? Você sabe o que é servir ao seu próximo com o seu melhor? Deus me deu algo que eu achei tão lindo. Você sabe o que é servir o seu próximo com o seu melhor? Porque aquela sunamita, ela serviu com o seu melhor. Servir com o seu melhor. A quem gosta de anotar, é servir segundo as necessidades do próximo e não segundo as minhas necessidades. Ei! Quando aquela sunamita se levanta para servir Eliseu, ela não serviu Eliseu segundo as necessidades dela, mas ela serviu Eliseu segundo as necessidades dele. O servir dela não tinha nada a ver com ela, mas tinha tudo a ver com Eliseu e nada a ver com ela. Sabe, mulheres, quando nós nos dispomos a ter um servir desprendido do nosso eu, dos nossos interesses, nós nos tornamos sensíveis às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Aquela mulher, ela teve uma sensibilidade em Deus, em reconhecer e entender
que Eliseu, ele não só precisava ser alimentado, mas ele também precisava do quê? De um lugar para dormir. E assim ela faz. Porque a Bíblia diz que então, ela abre a sua casa para alimentar aquele homem com pão. Dá para imaginar que tipo de pão ela colocava na mesa dela? Não era aquilo que sobrava, não, querido. Não era aquele pãozinho que faltava, tá quase para vencer. Com certeza deveria ser o melhor que ela tinha ali. Ela oferecia. Mas não só o pão que ela colocava naquela mesa para alimentar aquele homem era aquilo que ela tinha de melhor. O que mexe comigo é que aquela mulher, ela detecta, ela entende que ele precisava de um lugar para dormir. E aí ela decide construir um quarto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Já parou para pensar? Ela não precisava de quarto. Pelo contrário, eu creio que ela já tinha o dela. A casa dela já estava pronta. Ela não precisava de um quarto. Já parou para pensar que ela podia simplesmente arrumar um lugar para Eliseu se deitar sobre aquilo que ela já tinha? Sabe quando às vezes vai alguma visita na sua casa? E você não tem um lugar assim, e aí você arruma um cantinho, seja na sala, ou seja, com um colchãozinho embaixo da cama, enfim. Aquela mulher podia fazer isso. Arrumar um cantinho naquilo que ela já tinha para Eliseu. Mas ela decide construir um quarto. Um quarto que não tinha nada a ver com ela. Gente, aquele quarto não tinha nada a ver com ela. Mas aquele quarto tinha tudo a ver com Eliseu. Porque cada detalhe ela pensou nas necessidades daquele homem. Desde a mesinha. Desde a cama. Nada tinha a ver com ela. Nada tinha a ver com ela. Mas tinha tudo a ver com o seu próximo. Então eu quero dizer uma coisa para você. A partir de hoje. Quando você se levantar para servir alguém, seja dentro da tua casa ou fora da tua casa, lembra de fazer uma pergunta para Deus antes. Se aquele tipo de serviço seu tem a ver com as tuas necessidades ou apenas com a necessidade daquele que você se levanta para servir. Porque um genuíno servir não pode ter a ver conosco. Não pode apontar para nós. Mas tem que apontar para Deus. Está entendendo isso? Isso é tão profundo que imediatamente o Espírito Santo me levou lá para o Novo Testamento. Esse tipo de servir é tão necessário na minha vida e na sua vida, que Jesus fez questão de mostrar aos seus discípulos a essência do servir aqui na terra. Como nós deveríamos servir uns aos outros. E você sabe como que Jesus fez isso? Lavando os pés dos seus discípulos. Porque enquanto Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, ele estava declarando ali que toda a obra da minha mão não pode ter a ver comigo, mas sempre tem a ver com a vontade do Pai, sendo feita em mim e através de mim. Você está entendendo? Isso é servir. Isso é servir. Todas as vezes que a gente servir, não pode ter a ver com a gente. Mas tem a ver com fazer a vontade daquele que me enviou em mim e através de mim, em mim e através de mim. Ele me mandou amar. Ele me mandou servir.
Isso eu cumpro. Tem a ver com o cumprimento da vontade do Pai. Em mim e através de mim. Não pode ser um servir preso nos meus interesses. Sabe? Quando nós olhamos para esse tipo de servir dessa mulher, que se levanta para fazer um quarto que não tinha nada a ver com ela. Nada a ver com ela. Mas tudo a ver com as necessidades de Eliseu. E olhando para a nossa geração, nós entendemos que de fato é um servir difícil de se encontrar. Raro de se encontrar. Porém, um servir que jamais passará despercebido aos olhos de Deus, de geração a geração. Difícil de se encontrar, mas que jamais passará despercebido aos olhos do Senhor. Olha que coisa linda. Amém. E quando eu olho para esse tipo de servir, como eu disse para você, me faz estremecer, porque a igreja precisa sair do auto-engano. Nós precisamos sair dessa vergonha. Gente, é vergonhoso. É vergonhoso. As coisas que a gente ouve, as coisas que a gente vê, no meio de muitos cristãos, em relação a servir. Um conceito tão errado. A igreja está num conceito tão errado do que é servir. Por isso é tão necessário a gente voltar para a essência. E quando eu digo um conceito errado, eu estou dizendo, desde as mínimas coisas mesmo, sabe? Que nós precisamos vigiar. Porque se nós não vigiarmos, desde as pequenas coisas, ao invés da gente glorificar o Pai, nós vamos estar envergonhando o Pai. Um servir tão medíocre, que não tem nada a ver com o Pai. Mas que muitas vezes a igreja tem acreditado que tem agradado o coração de Deus, mas não tem. Esse é o tempo da gente vigiar a nossa vida, como tem sido as obras da nossa mão. Como tem sido o nosso servir, baseado apenas no nosso interesse, ou apenas no interesse do próximo. Totalmente desprovido do eu. Nós precisamos vigiar. Esse servir começa dentro da nossa casa. No nosso dia a dia. E aí Deus me fez lembrar de algo que talvez aos nossos olhos possa ser pequeno. Mas o nosso servir a Deus precisa começar nas pequenas coisas. Para que também alcance grandes coisas. E Deus me fez me lembrar uma vez uma situação que eu passei. E que me marcou. Mas eu já tinha esquecido. E Deus me fez lembrar hoje lá no meu secreto. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma viagem com uma mulher cristã. É daqui não, tá, gente? Uma mulher cristã. E quando eu cheguei na casa dela, né? A gente estava arrumando para pegar as malas e colocar no carro, né? Para que a gente possa chegar ao destino onde a gente ia. Chegar ao nosso destino. E ali ela estava fechando a casa, aquela coisa, né? Que a gente faz para deixar tudo organizadinho, mala, isso e aquilo. E aí ela abriu a geladeira dela, né? E eu assistindo tudo aquilo. E ela abriu a geladeira dela e tinha algumas coisas na geladeira. E eu me lembro perfeitamente. Tinha um saquinho assim de tomate, um maço de alface, mas pensa nos tomates bonitos, sabe? Bonito mesmo. Uma alface muito bonita. Tinha um pacotinho de pão em cima da geladeira. Enfim, tinha algumas coisinhas assim. E eu comecei a ver ela tirando da geladeira, porque ela ia ficar, no mínimo, 5 dias fora de casa. Então eu pensei, bom, com certeza, ela vai estragar, né? Ela vai dar para alguém. E eu vi ela tirando e colocando nos saquinhos e tal. E de
de repente, junto com a malinha dela, ela coloca a sacolinha também. Quando a gente entra no carro, lá vai essa mulher entrar com a sacolinha dentro do carro. É esquisito aquilo, né? E eu falei assim, o que é isso? Ela falou assim, eu vou levar. Eu falei, como assim? Você vai levar na viagem? Ela falou assim, vou. Aí eu respirei fundo e falei assim, então, mas fique tranquila, porque para onde a gente vai, tem tudo isso aí. Não vai precisar. E imediatamente eu lembrei que ela tinha uma funcionária que ajudava ela. Uma graça. Imediatamente veio ela. E eu falei, né, gente? Ai, meu Deus, tem coisa que eu não aguento. E aí eu virei e falei assim, não, mas a gente não precisa disso. Lá tem, fica tranquila que lá tem. Dá para fulana, né? Que ia fazer bem uso disso. Vamos passar na casa de fulana e vamos entregar para ela. Falei assim. Aí a gente aproveita e entrega para ela. Lembrei, gente, tinha uns Danone. O que eu vou fazer? Só a Deus. E essa pessoa tinha filho. Essa funcionária tinha filho. E eu falei, a gente aproveita, passa lá e deixa lá com ela. Bom, ela virou bem para mim e falou assim, não. Imagina. Os tomates estão ótimos. Imagina, está tudo tão bom. Aí eu fiquei escandalizada mesmo. Por quê? Porque o conceito daquela mulher de servir é o conceito do mundo. Ela acreditava. E para ela tirar alguma coisa da geladeira dela, para que alguém pudesse ser abençoado, tinha que ser ou estragado, ou ruinzinho. Sabe quando está velho? O negócio está velho? Ou quando está quase para vencer. E o pior, quando dava algo quase para vencer, ainda crescia nisso. Imagina, não podia deixar estragar. Eu dou mesmo. Está de brincadeira. Conceito errado. Parece pouca coisa, querido. Mas é nas pequenas coisas que nós também podemos glorificar o nome do Senhor. Que conceito errado. Então, eu vou falar uma coisa para você. Se você é uma dessas, misericórdia se você mudar. Se quando você abrir a sua geladeira e você pensar em abençoar alguém, e você olhar e ver que o negócio está para vencer, querido, então joga fora no lixo. Porque se não serve para você, não pode servir para o próximo. Tá de brincadeira. E Deus começou a me lembrar alguns detalhes que às vezes está passando muito despercebido na vida de mulheres cristãs. Sabe roupa? Sabe quando não serve mais? Ou sei lá, você se cansa. E aí você fala assim, eu vou abençoar. Né? E aí você põe na sacola lá. Meu Deus, gente. Isso é bênção demais. Mas tem mulher que quando se levanta para abençoar, ou com uma roupa, ou com um sapato. Quando você olha na sacola, a roupa não dá nem para fazer pano de chão. Isso é vergonhoso. É de brincadeira, gente. Isso é sério. Nós precisamos ter vergonha do que está acontecendo dentro da igreja, dentro desse cristianismo. É nas pequenas coisas. Semana passada eu falo assim, Deus, o que é isso? Semana passada eu fiquei sabendo de uma coisa que eu falei, não é possível, eu só acreditei porque a pessoa é de Deus. Ela veio contar para mim o seguinte, ela falou, pastora, uma irmã chegou em mim e falou, olha, se você tiver umas roupinhas para me dar, quando não servir mais em você, ou você precisar, né, você me dá que eu quero. E eu dei, claro, com certeza, com o maior prazer. E aí essa irmã fez lá a sacola para entregar para essa outra irmã. Meu Deus, só que para surpresa dela,
ela descobre que na outra semana, aquelas roupinhas que aquela irmã deu com tanto carinho, sabe o que a outra fez? Pôs para vender. Gente, você está de brincadeira. Eu cubro isso. Eu falei para ela, você está de... Não, você está falando a verdade para mim? Eu estou, pastora. Eu olhei no Face, tudo minhas coisas lá, ela pôs para vender. Eu falei, você está de brincadeira. Meu Deus. Gente. Não, detalhe. Se fosse uma pessoa que precisa, certo, gente? Há casos e casos, né? A pessoa poderia chegar e falar, olha, estou precisando, estou necessitado. Eu posso usar isso para fazer um extra? Não, pensa numa pessoa que tem condição. Nem te conta onde ela mora, senão você vai ficar mais escandalizado ainda. Gente, isso é sério. Santo Deus. Nada contra. Tem gente que gosta de, ao invés de doar uma roupa, vender, né? Gente, não tem nada contra. Se você precisa, amém. Mas se você não precisa, toma vergonha em nome de Jesus. Abençoa. Não vai fazer falta, não. Você já viu aquilo? Que você abençoa, quanto mais você abençoa em algo, mais o Senhor te retribui? É incrível. Eu sempre gostei de repassar as roupas dos meus filhos. Nunca faltou no guarda-roupa deles. Meu Deus, gente. Quando a gente for fazer alguma coisa para o próximo, a gente tem que fazer com o melhor. Não é com sobra, não. Está entendendo? Porque isso não reflete Deus. Não reflete Cristo. A gente tem visto um servir tão esquisito, para não falar outra coisa. Mas eu tenho que me segurar. Tão esquisito. Meu Deus. E quando a gente olha, você já olhou nas redes sociais? O mundo gospel, né? O povo gosta de chamar assim, o mundo gospel nas redes sociais. Você está de brincadeira. Gente, dá nojo. Por isso que Deus fala que para a nossa geração tem vontade de vomitar. Sabe por quê? Aí você olha para a rede social do mundo gospel, na sua maioria você vê alguns postando. Então, se faz uma visita no hospital, vai lá e posta junto com o enfermo, né? Se abençoa com algo, vai lá e posta para mostrar aquilo que fez. Mas não é só para postar. Se fosse para postar, para glorificar o nome do Senhor, amém. Mas não é com essa motivação. Aí você vê a pessoa postando aquilo que ela está fazendo, mas junto com aquilo que ela está fazendo, ela faz questão, não, e sem vergonha alguma de dizer o seguinte, e aí galera, só não esquece de dar um like lá. Não, gente, está de brincadeira. Eu não entendo muito dessas coisas, mas faz pouco tempo que eu fiquei sabendo que eu sou muito assim com rede social. Não sou antenada. Mas eu fiquei sabendo que muitos desses likes, o povo pede tanto, né? É porque tem a ver que, dependendo da quantidade, isso se reverte em dinheiro. Sabe? Eu não quero entrar aqui em julgamento, desde que a pessoa, se Deus quiser abençoar a pessoa, amém. Mas eu estou dizendo de um servir com uma motivação errada. Você está entendendo? Vocês acham que isso está agradando o coração de Deus? Aí a gente olha e vê a obra, mas junto com a obra a gente vê, gente, mas essa obra não reflete Cristo. Essa obra tem a ver, reflete a própria pessoa. Porque ela está presa aos seus próprios interesses. Não é como aquela sunamita, que literalmente construiu um quarto que não tem nada a ver com ela, mas que tinha tudo a ver com Eliseu. Quando você for fazer algo para alguém, não tenha nada a ver com você, mas que tenha tudo a ver com essa pessoa, com esse alguém.
aí sim você vai poder refletir Cristo. No nome de Jesus, está entendendo isso? Amém. A gente precisa mudar. Desde as pequenas coisas, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E o pior é que essa geração ainda acha que está servindo. Você já viu? Meu Deus. Acha que está abafando. Não. Não está. Não está. Pode estar funcionando para a própria pessoa, mas para o reino, nada está fazendo. Nada está fazendo. E aí nós devemos nos preocupar e vigiar, porque a Bíblia diz que no finais do tempo, quando o Senhor nos chamar, uma das coisas que vão ser pesadas são o quê? As obras da nossa mão. E nem tudo que a gente acha que pode ter na nossa mão vai permanecer na nossa mão. Santo Deus. Eu fico imaginando quando Jesus voltar. Muitos da nossa geração que estão achando que estão com as mãos cheias para apresentar para Deus. E vão se surpreender. Porque vazia vão ficar. Porque são obras que apontam para o homem. E que não tem nada a ver com Deus. Está entendendo? Amém. E aí quando eu olho para esse servir da sunamita, era um servir que não voltou para ela, mas era para Deus. Porque quando ela fez aquele quarto, como eu disse, não tinha nada a ver com ela. Tudo a ver com Eliseu. Eu creio que quando ela fez aquele quarto, ela fez não para ser agradada por Deus, mas para agradar o coração de Deus, porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Então ela fazendo para Eliseu, ela está fazendo para quem? Para Deus. Quando você faz para uma pessoa, seja ela cristã ou não, você está fazendo para quem? Para Deus. Está entendendo? O servir daquela sunamita foi um servir sem esperar nada em troca. É tão lindo, quando eu falo nada, é nada mesmo, porque você conhece a história, a gente leu aqui. A Bíblia fala que, eu imagino o que isso deve ter causado, não só no coração de Deus, mas no coração de Eliseu. Porque imagina. Gente, é como eu falei, ela podia simplesmente achar um cantinho naquilo que ela já tinha e colocar Eliseu ali. Mas ela literalmente constrói algo que não tinha nada a ver com ela, mas para suprir a necessidade de Eliseu. E isso eu imagino que causou um grande impacto no coração daquele homem. Imagina no de Deus. A ponto dele mandar chamar ela. E aí ele manda chamar ela e fala assim, olha, o que Deus... O que o Senhor dos Exércitos poderia fazer por você? Para retribuir aquilo que você fez. Porque aquele servir, era um servir que expressava algo puro e genuíno. Ele sabia que aquilo era desprendido de qualquer coisa. Por isso chamou a atenção de Eliseu. E aí Eliseu faz essa pergunta. Dá para imaginar se fosse você? Que tipo de resposta você daria? Talvez muitas daqui falariam assim, essa é a minha chance de ser honrada por Deus. Talvez muitas daqui poderiam pensar, agora eu não posso perder essa oportunidade. Gente, ela teve a oportunidade de poder pedir qualquer coisa. Eliseu chega nela e fala assim, o que Deus pode fazer por você? Imagina. O que Deus poderia fazer por você? O que Deus poderia fazer por você hoje? Para retribuir aquilo que você tem feito. Humanamente falando, a gente poderia pensar, puxa, é a chance. Mas ela ainda assim, diante de tamanha oportunidade, ela nada pede. Já parou para pensar nisso? Ei, ela não pede porque não tinha nada para pedir. Porque todos nós temos necessidades, desejos no coração. Mas ela escolhe em nada pedir. Nada pedir. A ponto de precisar Geazi se levantar em favor dela. Escute o que eu vou dizer agora.
está levantando nos 4 cantos da terra uma geração que mesmo diante das necessidades e desejos do seu coração não supridos, veja bem, que mesmo diante das suas necessidades e desejos do seu coração não supridos, não tem abrido mão de se colocar como instrumento na mão de Deus para que a necessidade do próximo seja suprida. Uau, que coisa extraordinária! Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso na minha geração. Porque através dessa geração o céu vai se mover. E a terra se encherá da glória e da bondade de Deus. Deus está levantando uma geração que mesmo diante das necessidades, mesmo diante dos seus desejos, do seu coração, não supridos ainda, mas ainda assim não abre mão de se colocar como instrumento na mão de Deus para suprir a necessidade daqueles que estão ao meu redor. Agora, quando a gente olha para o cristianismo da nossa geração, santo Deus, nós deveríamos chorar na presença do Pai. Porque a gente está vivendo uma geração que quando ainda não é suprida, não consegue se colocar na presença do Senhor para suprir o próximo. Pelo contrário, se incomoda. Se incomoda quando alguma necessidade do seu próximo é suprida. Está de brincadeira. Meu Deus! Que isso? Havia uma necessidade daquela mulher. Uma necessidade que não tinha sido suprida. Querem ser mãe. Mas isso não fez daquela mulher uma mulher amarga. Não fez daquela mulher encolher o seu braço para abençoar o seu próximo. Não fez daquela mulher deixar de se colocar na presença de Deus para abençoar, para suprir a necessidade daqueles que estavam ao seu redor. Isso não impediu ela. Sabe por que não impediu ela? Porque ela vivia a realidade do padrão de Deus. E só o padrão de Deus me supre, me faz mais do que feliz. Porque na vida daquela mulher ela tinha mais alegria em dar do que receber. Por isso que ainda que ela não fosse suprida, ela continuava tendo prazer em suprir aqueles que estavam ao redor dela. Porque o prazer dela estava mais em suprir do que ser suprida. Ah, meu Deus. Se a igreja da nossa geração entendesse isso. Nós veríamos uma igreja mais grata. Nós veríamos uma igreja mais feliz. Menos inchada. Uma igreja que glorifique muito mais a Deus. Uma igreja que quando abre a sua boca tem muito mais motivo para louvar, para agradecer do que reclamar. Está entendendo? E no momento você vê aquela mulher, você vê a Bíblia relatando que ela reclamava. Você vê na Bíblia relatando que ela era amarga. Não. Pelo contrário, você vê uma mulher que se preocupava. Ela chegou no marido, senta aqui. Olha, a gente precisa fazer isso. Vamos construir isso. Por quê? Porque ela não estava envolvida com ela mesma. Quantas mulheres cristãs, hoje, na nossa geração, que estão sem sentido de viver, estão sem sentido de levantar da cama. Quer um sentido para você levantar da cama? Amanhã?
Para de se envolver só com você. Começa a se dispor a se envolver com as outras coisas, com as pessoas, com as necessidades do seu próximo. Entendendo? Isso é tão tremendo. Porque uma mulher mesmo diante... Gente, e vamos falar uma coisa, não era qualquer necessidade. Necessidade de não ter um filho. Mas ainda assim, a gente vê uma mulher que expressa gratidão e alegria por servir o seu próximo. Totalmente focada no próximo e não nela mesma. E sabe o que acontece, como eu disse? Ainda que ela teve a chance, mas ela nada pediu. Mas é tão extraordinário isso, que para essa geração, a geração que mesmo diante da dor, mesmo diante da luta, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do não, mas escolhe servir, colocar o seu servir na frente. Sabe o que acontece? Ainda que essa geração não abra a boca, não fale, o Espírito do Senhor, Ele mesmo contará os desejos do teu coração ao coração do Pai. Porque Geazi se levantou. Ei! Imagina, dá para imaginar? Ei! Ela não falou. Mas eu sei que ela precisa. Dá para imaginar o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que intercede por nós. Dá para imaginar quando o Espírito Santo encontra corações assim, de adoradores que mesmo diante da dor, mas ele encontra aquele adorador servindo o próximo, colocando o seu serviço na frente. Eu quero dizer para você que nesse momento o Espírito Santo está na sala do Pai intercedendo. Ei, ela não está falando, mas eu sei o que ela precisa. Eu sei o que ela precisa. Sabe por quê? Assim como um bom adorador tem prazer mais em abençoar do que em ser abençoado, o nosso Deus também tem prazer em abençoar os seus verdadeiros adoradores. Tem prazer em se revelar, em ser galardoador. E eu fico imaginando o Espírito Santo contando para Deus os nossos segredos. Aquilo que nós decidimos deixar para trás, para que outras coisas maiores estejam na nossa frente. Santo Deus, que coisa tremenda. E você sabe o que acontece? Geazi conta para o profeta Eliseu, meu Deus, pensa lá. Ela não estava nem esperando. E aí Eliseu chama ela e determina, né? Libera uma palavra do trono de Deus. Porque como eu disse, Eliseu era um instrumento na mão de Deus ali. Foi Deus que colocou Eliseu na vida daquela mulher. E aí Eliseu chega na vida daquela mulher e fala, olha, em determinado tempo, eis que o Senhor te dará um filho. E isso causou um espanto tão grande no coraçãozinho dela, porque ela já não esperava mais isso. Mas mesmo assim, ela tinha uma razão para viver. O Senhor a abençoou com um filho. E você conhece a história. O menino cresce. E num certo dia, o menino, trabalhando com o pai, tem uma dor de cabeça. Não sabemos do que foi. Né? Mas muito provável que seja talvez um tumor mesmo. Né? E ele tem uma dor de cabeça forte. E aquele pai manda o menino para a mãe. E aquela mãe, né? Imagina ali recebendo seu filho, com ele ali. E a Bíblia diz que ao meio-dia ele morre. Já reparou qual é a atitude que ela teve? Quero falar com você sobre isso essa noite. Algo que você nunca mais pode esquecer. A Bíblia diz: ela não se conforma. Amém? Ela não se conforma.
ela pega aquela criança e põe aonde? Mesmo diante de um... Pensa, está amarrado, né? Em nome de Jesus. Santo Deus. Dor, aquela mãe deve ter sentido naquele momento. Ela pega aquele filho e ela coloca na cama do profeta. Ela fecha o quarto. Se levanta. E ela diz ao marido dela, olha, eles estão indo até o profeta. O profeta fala, mas como? Hoje não é nem noite de lua cheia, como é que você vai? Ela só diz que ela estava indo. E o marido, então, sem entender nada, libera ela. E a Bíblia diz que ela vai. E conforme ela vai, nesse encontro, a Bíblia diz que Eliseu vê ela de longe e manda Geazi ir ao encontro daquela mulher. Fazer algumas perguntas para aquela mulher. Ei, vai tudo bem? Vai tudo bem com a tua casa? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com teu marido? E mais uma vez a gente é surpreendido com a atitude daquela mulher. Primeiro, lá atrás, ao invés dela aceitar aquilo, ela simplesmente tem um ato de colocar a criança na cama. Depois, a segunda atitude, surpreendente, creio para todas nós, porque ela dá uma resposta para aquele moço, para Geazi, ela diz assim, vai tudo bem. Vai tudo bem. E ela segue direto para Eliseu. Porque ela sabia que aquilo que ela precisava tratar não era com Geazi, mas era com Eliseu. Porque Eliseu apontava, né? Para a autoridade de Deus, para a presença de Deus na vida daquela mulher. E ela vai até Eliseu, e eu quero ler com você a resposta que ela fala para Eliseu, versículo 28. E disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Nós precisamos entender um pouquinho essa reação dessa mulher. Muitas vezes nós olhamos para essa reação e acreditamos que, puxa vida, um ato talvez de murmuração, de ingratidão, até mesmo um ato de rebeldia. E quem é ela? Vai contra a Deus. Você sabe, querido? Eu entendo que essa atitude dessa mulher não tinha nada a ver nem com murmuração, nem com ingratidão, muito menos com rebeldia. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a história dessa mulher, desde lá do comecinho, nós podemos entender que a sunamita, ela era uma mulher, ela entendia a soberania de Deus para com a vida dela. Ela não era uma mulher que tinha dificuldade de crer. Ele é Deus. Porque mesmo Deus não entregando aquele filho para ela naquela época, você não vê uma mulher amarga, você não vê uma mulher murmurando, ou seja, eu creio que a sunamita era uma mulher que ela entendia que independente do que vinha, mas que vinha de Deus para a vida dela, ela entendia que era o melhor de Deus. Pelo sim ou pelo não, era o melhor. Ele sabia o que seria melhor para ela. Então eu não consigo ver rebeldia aqui. Não tem a ver com uma rebelião. Porque quando você olha a essência do coração dessa mulher, você vê que era uma mulher que ela não só confiava na soberania de Deus, mas como também se rendia à soberania de Deus. Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. O que ele fizer, pronto. Aqui não tinha a ver com uma murmuração, nem com rebeldia. Sabe, que tinha a ver com a mesma essência, com a mesma força que você precisa crer na tua vida. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que independente do sim ou do não, Ele tem que continuar sendo Deus. Essa mesma força você também precisa crer. Que esse mesmo Deus que tem o controle de tudo, e que sabe o que é melhor para você, também é um Deus que não brinca com os nossos sentimentos.
Igreja, Deus, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele continua sendo Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele também vai continuar sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Mas Ele não é um Deus que brinca com o sentimento daqueles que o amam. Vou explicar isso. Ele não é um Deus que tem prazer na nossa dor. Ele não é um Deus que tem prazer no nosso sofrimento. Sabe, aquela mulher, ela só correu, eu creio que para Eliseu, ao invés dela se conformar, ao invés de colocar na cama, falar, vamos sepultar e pronto, Deus é Deus. Ele é Deus para dar, Ele é Deus para tirar. E tudo bem, porque Ele é Deus. Mas ela só não fez isso, igreja. Não foi por um ato de desconfiança da soberania de Deus ou por rebeldia. É porque ela sabia que aquele filho não tinha mais a ver só com os desejos do coração dela. Mas aquele filho tinha a ver com uma promessa de Deus para a vida dela. Então escute o que eu vou dizer. Não importa o que você possa estar passando. Não importa a circunstância que você possa estar inserida hoje. Se Deus te deu uma promessa sobre qualquer área da tua vida, independente do que você possa estar passando, mesmo que tudo possa te dizer o contrário, se for promessa, Ele é fiel, não só para cumprir, mas para sustentar também. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos vigiar. Porque uma das coisas que o inimigo gosta de se levantar contra um adorador é trazer engano no coração do adorador. Sabe por quê? Porque na vida de um adorador, tudo que vem de Deus ele aceita. Ele não vai reclamar. Isso é bênção. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque nem sempre o não que a circunstância está nos mostrando tem a ver com o não de Deus para nós. E aquela mulher não baixou guarda, mesmo diante daquele cenário. Mas ela sabia que aquele filho não tinha a ver mais só com ela, porque foi Deus que quis dar para ela. E Deus me fez lembrar, podia dar vários exemplos aqui, mas Deus me fez lembrar de algumas mulheres aqui na igreja. A Paula, ela está aqui. A Aninha, tinha uma outra. A Camila, isso mesmo, glória a Deus, eram essas três. A Cara não está aqui hoje. Bem, são mulheres que tiveram o desejo de ser mãe. Mas mais do que esse desejo, elas receberam uma promessa de Deus. Que Deus lhe daria um filho. Interessante, mesmo depois dessa promessa, elas engravidam. Mas as três têm abortaram. Lembra lá? E na vida do adorador, na vida de um adorador, como eu disse, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, está tudo certo. Ele vai continuar sendo Deus da minha vida. Eu me lembro que nas três, o Senhor fez eu lembrar que diante daquele aborto, meu Deus, mesmo diante da dor que elas estavam passando, as três ali, pastora, né? Ele é Deus. Eu vou continuar amando Deus, vou continuar servindo Deus. Mas eu me lembro que no coraçãozinho das três, num momento ali, elas quase acreditaram. Por conta daquele aborto, era um não de Deus. E elas estavam muito bem resolvidas. E aí eu me lembro que um dia o Senhor falou, não. Eu cheguei ali na época, na Aninha, e falei, sim, pastora, tudo bem. Se não for de Deus, tá tudo bem.
Senhor só me usou apenas como instrumento na mão do Senhor, como para lembrar ela que aquela gravidez não tinha mais a ver com ela, mas tinha a ver com Deus para ela. E se Deus prometeu, ela ia viver. Assim como na vida da Paula e na vida da Camila. E elas engravidaram de novo, gente. Hoje elas estão com as promessas aí, para que todos vejam que foi a mão do Senhor quem fez. Vou falar uma coisa para você. De fato, Ele é Deus da nossa vida. Ele tem o poder para fazer o que Ele quiser, e o que Ele fizer eu não vou questionar. Mas essa noite Deus está querendo que a gente se levante como aquela sunamita. Porque se Deus algum dia na tua vida te prometeu alguma coisa em alguma área, seja num filho, seja na conversão do seu marido, seja numa casa própria, seja, eu não sei o que. Mas se um dia Deus te prometeu algo, isso não tem mais a ver com você, mas tem a ver com a promessa de Deus. E fiel é o Deus que nos dá a promessa, fiel é o Deus para cumprir, para sustentar a promessa. Você está entendendo isso? Sabe? Você sabe quais são as promessas de Deus para a tua vida? Você sabe aquilo que é só desejo do teu coração, mas aquilo que passou a ser de Deus agora para você? Não só seu para com Deus, mas de Deus para com você. Então eu quero te encorajar a não desistir. Não desista. Não desista. Não desistir da promessa não tem a ver com se rebelar. Há uma grande diferença. Não desistir da promessa é lembrar do caráter de Deus. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas esse mesmo Deus que tem todo o poder para fazer o que quiser na minha vida, é um Deus também que não brinca com os meus sentimentos. Então eu não sei o que você está passando. Independente do que você está passando, primeiro você precisa crer que todas as coisas cooperam para o bem. Que até isso está cooperando para o seu bem. Mas se é promessa, não desista. Se é promessa, se levante. Não baixa a guarda. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele também é Deus que não brinca com os teus sentimentos. Quem você acha que Deus é? Não importa o que a circunstância tenha te mostrado. Mesmo que a circunstância se levante para te mostrar. Como se Deus estivesse mentindo. Como se Deus estivesse brincando com você. Eu repreendo esses pensamentos na tua vida. Porque isso não vem de Deus, isso vem de Satanás. O Deus que eu sirvo, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não brinca com os meus sentimentos. Está entendendo? Mas antes, Deus precisa encontrar um coração de adorador. Sabe, justamente hoje eu nem combinei, nem pedi licença para falar, mas Deus está mandando eu falar. Exatamente quando Deus começou a me dar essa palavra, a primeira pessoa que eu lembrei foi você, Mônica. Quem não conhece, a Mônica faz parte da nossa igreja, você que está nos ouvindo aí, e faz parte do nosso ministério de louvor. Ela desejava muito ter um filho. Ela ficou grávida, faz 2 semanas que a gente glorificou a Deus aqui nesse altar. E foi na sexta, né? Quinta.
Na quinta-feira, ela descobre que ela tem um aborto. Ela perdeu o nenê. Eu confesso para você que como pastora, né? Sou meio mãe, gente. Eu, sabe, orando, pensando em como que eu ia falar. Como é que eu ia mandar aquele áudio para você? Se você pudesse sentir esse amor de Deus. Trazendo um conforto. E o áudio que ela me respondeu me confortou mais do que o meu. Pastora, estamos muito tristes. Mas nós agradecemos a Deus porque nós sabemos que Ele sabe o que faz. Para minha surpresa, ontem ela estava no culto, gente. E hoje ela estava adorando a Deus, mesmo com uma necessidade não suprida. Mas ela escolheu se colocar como instrumento na mão de Deus para nos suprir, para ser agente na mão de Deus, para nos abençoar através do louvor. Entendendo? Nós vamos voltar para a essência. A igreja precisa voltar para a essência. De fato, nós precisamos crer sim na soberania de Deus. Independente do que Ele fizer, eu vou continuar amando esse Deus com toda a minha força. Mas a mensagem dessa noite para mim e para você, porém, se há alguma promessa que Deus já te deu, te entregou algum dia sobre alguma área da tua vida, você não vai abrir mão. Você não vai abrir mão. Não abra mão. Seja na cura de um filho. Talvez Deus prometeu a cura do seu filho. E quando você olha para o seu filho, você vê ele andando mais para trás do que para a cura. Não abra mão. Se é promessa, não abra mão. Não abra mão. Talvez Deus prometeu a conversão do seu marido. E quando você olha para o abençoado lá, você fala, pai, Jesus tem misericórdia. É promessa? Deixou de ser algo que é só você? Que tem a ver só com você? Ei, isso agora tem a ver com Deus para você. Levante e não desiste, porque Ele será grande na presença do Senhor. O que mais? Tem promessa de ter um filho. O que você está fazendo? Duvidando? Se foi Deus que te prometeu, quem é você para duvidar do caráter desse Deus? Nosso Deus não brinca com os nossos sentimentos. Nós até podemos brincar de ser crente, mas Ele nunca vai brincar de ser Deus da minha vida, de ser Deus da igreja. Eu não sei qual é a promessa de Deus sobre a tua vida, seja um ministério, seja sobre um bem. Quando você olha, você fala, Jesus. Mas é de Deus? É promessa? Então não abra mão. Sabe por quê? Porque aquela sunamita não abriu mão, que Eliseu foi com a sunamita. Porque a intenção não era errada. Porque se a intenção fosse errada, com certeza Eliseu falasse, isso não tem a ver comigo, mas tem a ver com a mão de Deus. Não, o Senhor envia Eliseu lá. Você sabe o que acontece? Deus usa a vida de Eliseu para trazer vida aonde não tinha. Porque aquele filho não tinha a ver só com aquela mulher, mas aquele filho tinha a ver com uma promessa de Deus para aquela mulher. O que na tua vida não tem mais a ver só com você, mas que agora tem a ver com Deus para com você. O que na tua vida? Eu quero te convidar a ficar de pé no teu lugar, como aquela sunamita. Meu Deus,
Apresenta aquilo que está morto. Aquilo que as circunstâncias mostrou para você que não. Mas que essa noite Deus está mostrando. Ei, ainda que as circunstâncias tenham te mostrado não. Isso tem a ver com promessa. Se é promessa, você tem o sim e o amém. O sim e o amém. E viverás e não morrerás. Não será para vergonha. O que você vai fazer? Tira aqui para mim, gente. O que você vai fazer? Pode tirar. Enquanto isso, vou fazer uma pergunta para você. Imagina aí Deus olhando no teu olho, olho com olho. E Deus pergunta hoje para você. Você sabe quais são as minhas promessas para você? Quais são as promessas de Deus para você? O que um dia Deus disse, o Senhor disse que iria fazer? Quais são as promessas que Deus disse para você? O que Ele disse para você que vai te dar? E que aos teus olhos está tão longe. Quem disse que porque aos teus olhos está longe, Deus não vai dar? O que você tem visto? Que tem colocado no teu coração, que possa que não seja de Deus. Que essa noite o Espírito Santo venha te trazer à memória aquilo que não tem mais a ver com você, mas que sempre teve a ver com Deus, com você. Para que todos vejam que foi a mão do Senhor quem fez. Se tiver a ver só com você, e você recebeu um não, glorifique a Deus por esse não. Porque o não de Deus é tão bênção quanto o sim. Você crê nisso? Gente, a porta que Deus fecha, ela é tão bênção quanto aquela que Ele abre. Agora, se é promessa, levanta e anda. Quem diz que você tem que enterrar a promessa? A sunamita não enterrou o filho. Mas ela preferiu, ao invés de enterrar a promessa, colocar a promessa na presença do único que poderia dar vida no lugar da morte. Eu quero que você apresente a sua promessa hoje. Mesmo que os teus olhos estejam mortas. Ele é Deus. Ele não brinca com os nossos sentimentos, igreja. Ele não tem prazer na nossa dor. Mas Ele se alegra em nos abençoar.